Por quê? Porque nós ainda não fizemos o nosso trabalho de essência, o nosso trabalho de afloramento. Então eu vou para o mundo, eu vou para a relação, eu vou para o meu trabalho com tudo aquilo que eu não resolvi. E aí eu digo assim, mas eu sou assim mesmo. Você já sabia que eu era assim. Aí eu digo, olha, o compromisso é de mudança. E só vai ter espaço no mundo de regeneração aqueles que fizerem a grande mudança. Porque não haverá espaço para quem for de outra maneira que não a da paz. Os mansos herdarão a terra. Os pacíficos herdarão a terra. Não o paraíso. Para ficar aqui, nós temos que ser mansos de coração. Não significa ser passivo. Manso é maleável. Precisa ser da paz. Agora, limite é aquilo que estabelece até onde eu posso ir. Então, mas o manso, ele é maleável? Sim, o manso ele tem flexibilidade. Ele só decide essas coisas em paz. Ele é pacífico, ele não é passivo, eu não faço nada, isso não é comigo. Caim, muitas vezes, quando ele foi questionado, Caim é meu irmão. Sei lá, sou eu o guardador do meu irmão. E até hoje a gente fala, isso não é problema meu, é problema do outro. Ele que cuida do seu próprio nariz. Não é isso que a gente fala? Então, não vai ter espaço para quem pensa assim. Ou muda, ou vai ser difícil ficar por aqui. E aí nós temos isso. É preciso que realmente a gente entre num processo de autopacificação. Por quê? Porque a gente tem uma tendência ainda muito belicosa. Ah, não, comigo falou, levou. Eu não levo desaforo para casa. E leva para onde? Para onde que você leva os seus desaforos? Então, nós precisamos, esse também é um ponto importante no mundo de regeneração, a honestidade. Veja só, nós vivemos num mundo onde impera a honestidade, onde não existe fraude, corrupção, desvio de verba. Que bom seria. Oi? Que bom seria. Que bom seria. Onde que é isso? Vai ser. Mas olha, diz que só vai ser se a gente fizer isso para aí. Aí vai todo mundo. Cada um fazer a sua parte. Depende de nós. Então, o que significa isso? Pessoa ou instituição que parte da verdade em seus atos e em suas declarações, ninguém está jogando com ninguém, não propensa a enganar, a mentir e a fraudar, a ser malícia. Aquilo que eu já comentei uma vez aqui no centro. Época de imposto de renda é uma barbaridade. Na melhor das hipóteses. Eu estou pegando um pequeno exemplo. Verdade. Tem que ter verdade. Tem que ser de verdade. Nós temos que ser transparentes. Nós temos que ser pessoas verdadeiras. Eu não posso me apoiar na mentira. Então, verdade o que é? Estar de acordo com os fatos ou com a realidade. Isso é verdade. Ser fiel às origens ou ao padrão. Fidelidade, constância, sinceridade em atos, palavras e caráter. Sinceridade. O que é real ou possivelmente real dentro de um sistema de valores. E aí eu coloquei aquele inseto que parece uma folha. Nem tudo que parece é. Então eu tenho que buscar aquilo que é verdadeiro. Outra questão importante é a questão dos sentimentos. Então o que são os sentimentos? Expressam a capacidade que o ser humano possui de conhecer, de compreender, de sentir, de compartilhar as emoções que o vitalizam, que lhe dão vida nas suas diversas ocorrências existenciais. Então veja só, sentimentos. Quando a gente fala de sentimento, ele é diferente emoção, é diferente sensação e é diferente ter sentimentos. Quando nós falamos de sentimento, nós estamos falando de algo que já realmente é mais evoluído. Mecanismos que conduzem a humanidade ao largo do processo evolutivo. Eu preciso de sentimentos. Só que para trabalhar os meus sentimentos, entender os meus sentimentos, viver de acordo com os meus
meus sentimentos, eu preciso entender as minhas sensações, os meus instintos e as minhas emoções. O que vem, o que está por se transformar. Porque tudo isso vai se transformar num grande mar de sentimentos. E quando se encontram sob o comando da vontade dignificada, diz Emmanuel, né? Então o indivíduo cresce, ele vai para os seus objetivos, ele vai para frente. Razão. Às vezes a gente fala mais as coisas racionais, né? Será que elas são tortas, falta alguma coisa? Na doutrina espírita nós falamos que é importante ter uma fé raciocinada, não uma fé dogmática, não sem questionamento. A razão me leva a ponderar, a criar um juízo de valor, a compreender, a raciocinar. Realmente é preciso entender aquilo que acontece. Há quem acredite que a razão se subordina à fé, mas na realidade, na doutrina espírita, nós dizemos que fé e razão andam de mãos dadas. Porque fé é uma palavrinha que significa confiança em si mesmo e confiança em Deus. Então, fé é uma palavrinha que fala de uma relação entre o homem e o Criador. Ela é relacional. Então, a fé raciocinada, eu preciso entender. Eu não vou entender tudo o tempo todo, mas eu tenho que buscar um entendimento. Aí vem a vontade. A vontade que é diferente do desejo, né? A vontade que impulsiona os sentimentos, como diz Emmanuel, e as aspirações humanas para conquistas do infinito, né? Quanto mais eu exercito a minha vontade, mais ela se fortalece. Então, vontade, ela se baseia na autoestima. Eu sempre dou o exemplo da caixa de bombons, e é assim, eu ganho uma caixa de bombons e como os bombons. Eu não quero saber se eu vou engordar, se eu vou ter dor de barriga, se eu vou ter espinha. Eu como toda a minha caixa de bombom. E acontece o que acontecer, está tudo certo. Eu não pensei nisso ainda. Chega uma hora que você olha para a caixa de bombons e fala, nossa, eu gosto de bombom. Mas, quanto que é bom para mim? Bom para mim é um por dia. Bom para mim é um por semana. Bom para mim é um nunca, se a pessoa for diabética. Eu não satisfaço o meu desejo. Está aqui, eu e a caixa de chocolate. Tem aqui o meu desejo e o objeto do meu desejo, aquilo que eu quero. Eu olho para ele e digo, não vai dar, não quero. Não posso, não devo. Então, controle é diferente de repressão. Controle é escolha daquilo que é bom para mim. Repressão é olhar e falar assim, mas eu nem gosto de chocolate. Eu minto para mim mesma. Então, é muito importante, porque a fé administra o desejo. E Emmanuel, ele coloca nesse livro Pensamento e Vida, no capítulo da vontade, a mente, a vontade, e ele põe, como se fosse um organograma, 4 caixinhas. Uma delas é o desejo, a outra é a memória, a outra é a inteligência, e a outra é a imaginação. Então, o desejo, a imaginação, a inteligência e a memória. Como é que eu administro a minha memória? Você pensa que eu esqueci o que você fez? Você fez e eu não esqueci isso não. A minha imaginação, e se eu pudesse eu te trucidava. De que forma eu poderia te trucidar sem ser percebida, sem ter que pagar uma consequência? Como é que eu vou armar isso? Ou eu vou imaginar algo que vai ser grandioso e que vai causar um problema imenso. Eu vou destruir a humanidade. Ou como que eu uso a minha inteligência para coisas positivas ou para coisas negativas. Então, Emmanuel diz que a vontade é a gerência esclarecida e vigilante
governando todos os setores da ação mental que ele qualifica sendo essas 4 caixinhas. Então a fé é uma estrada real para a humanização. A fé é o caminho que me conduz para a humanização. Será que aquele gatinho lá de casa, eu não tenho gato, gente, mas o gatinho lá de casa, ele tem fé? Aquele cachorro fantástico, ele tem fé? Então a fé é aquilo, né? É essa relação, é isso que está dentro de nós, que é acionado e entra em interação com o Criador e que vai motivando para que eu me torne humano. Então nós estamos ainda nos tornando humanos. Nós ainda estamos nos tornando, somos espíritos num processo de organização. Muitas das nossas reações ainda são muito instintivas e primitivas. André Luiz diz que a questão da sexualidade, por exemplo, ela, entre os terráqueos, os espíritos da terra, os espíritos terrenos, como ele coloca, se aproxima muito daquela praticada pelos animais, que ela é puramente instintiva. Ela não é promíscua necessariamente, ela é sem relacionamento, em que pese algumas espécies terem um parceiro para a vida toda. Por exemplo, as ararinhas azuis. Por exemplo, pinguins, algumas espécies de pinguins. Então tem vários bichos que são. Então nós estamos o tempo todo, através da fé, buscando um outro entendimento. Buscando entender as coisas de um ponto mais elevado. Eu quero ganhar muito dinheiro. Vocês querem? Para fazer o quê? Para fazer o quê? Esse que é o grande ponto. Então nós queremos e temos direito a uma vida saudável, a uma vida justa, a uma vida de fartura. Mas eu só quero para isso, ou eu acho que eu posso beneficiar pessoas, causas, campanhas relevantes para o bem-estar das pessoas. Então é uma visão ampliada das possibilidades do dinheiro, por exemplo. Então eu começo a pensar naquilo que vai além. Eu vou plantar uma árvore e ela vai demorar X anos para poder dar frutos. Mas eu não sei se eu vou comer aquele fruto. E quando eu penso transcendente, quando eu penso espiritualmente, não importa, porque alguém vai se beneficiar. Eu planto para o futuro. Eu cuido do planeta para o futuro. Né? Então, a ecologia, por exemplo, ela é transcendente. E aí Jesus, voltando um pouco, ele nos abriu a porta do entendimento, nos despertando para a necessidade das grandes mudanças interiores. A gente fala em reforma íntima, mas na verdade não é reforma, é afloramento, é trazer à tona. Isso nos transforma. Por quê? Porque nós estamos lidando sempre com conteúdos nossos que nem nós sabíamos que estavam lá dentro. Né? Então, quando Pestalozzi diz que educação é o desenvolvimento harmônico de todas as faculdades do indivíduo, significa que lá dentro já existe isso, que é tirar de lá de dentro. Então, dentro da minha escolha de vida, dentro desse meu treinamento, na minha área de atuação na psicologia, na minha área de vida, de que permeia toda a minha vida, que é a visão espiritual, com foco na doutrina espírita, o que acontece? A gente acaba acreditando numa transcendência, num valor, em algo que vai além. Então eu preciso disso. Ele mostra que eu preciso de valores e propósitos de vida. E é interessante quando a gente fala, né? Jesus mostrou a porta, abriu a porta do entendimento. Quando se fala de valores e propósitos de vida, existe dentro de uma abordagem da psicologia junguiana um conceito que se chama metanoia, que equivale a metade da vida.
Hoje as pessoas estão vivendo mais tempo, então não significa que esse ponto de maturidade seja alcançado mais tarde. Então ele está acontecendo antes da metade da vida. Então ele teve esse nome, mas ele acontece hoje na nossa vida mais longa, nessa vida mais extensa que a gente está tendo, ele se expressa de maneira mais cedo. Mas o que significa isso? E nesse processo de maturidade, em algum momento, se a pessoa não trilhar um caminho de crescimento, se ela não buscar evoluir, se ela não buscar se resolver, o que vai acontecer? A vida dá um encontrão nela e ela tem que mudar o seu jeito de ser. Então nós estamos totalmente equipados. Dois pesquisadores, um indiano e o outro norte-americano, de origem indiana, de origem hindu, eles fizeram um trabalho de pesquisa muito interessante de mapeamento do cérebro, através de ressonância. Né? E eles encontraram um pontinho do cérebro que eles chamaram ponto de Deus ou módulo de Deus. Que quando as pessoas estão tratando de assuntos elevados, esse ponto se ilumina e na ressonância isso aparece de uma maneira evidenciada. Veja que coisa interessante, nós estamos equipados. Aí tem uma outra pesquisadora que diz o seguinte, que chega um momento da vida que nós estamos equipados, que esse módulo, ele nos obriga de alguma maneira a buscar um significado na vida. Não sei por que eu vivo. Então que ele vai ser acionado. Agora, nada vai acontecer se o espírito não aproveitar tudo aquilo que está organizado, planejado e disponibilizado. Nós já não vimos que tudo revela uma previdência? Então até o nosso cérebro está equipado de alguma coisa, de um ponto que ele acende, que ele se ilumina a ponto de uma ressonância magnética captar essa imagem, da mesma forma que tem pesquisa que mostra que o médium, no momento do exercício da sua mediunidade, ele também altera, ilumina algumas áreas do seu cérebro. E a ressonância é diferente. Claro que não dá para pôr o médium que está psicografando dentro da máquina. Mas o experimento a pessoa entra no estado de transe, começa a psicografar e em seguida ela é imediatamente levada para dentro do tubo. E lá o seu cérebro é mapeado. Essa experiência especificamente é de um psicólogo brasileiro, espírita, que é o Júlio Preto Pérez, que levou com verba para os Estados Unidos uma equipe de médiuns para fazer justamente essa pesquisa. Então, quando nós voltamos para o conceito de regeneração, nós vamos focar um pouquinho nos espíritas. Espírita considera a sociedade como um lar coletivo. Lar coletivo significa que nós somos irmãos, que nós estamos no mesmo barco e que o planeta evolui quando um grande tanto de pessoas aqui se dispõe a usar aquela predisposição ao bem que Kardec anunciou. Não adianta eu ser predisposta ao bem, está tudo organizado, mas eu vou para a ação, a minha ação reflete aquilo que eu sinto, aquilo que eu entendo, aquilo que eu quero. Então, o Emmanuel diz que a sociedade é o nosso lar coletivo. Se é lar coletivo, nós temos que nos cuidar. A doutrina espírita responde à pergunta de Caim: sou eu o guardador do meu irmão? O Emmanuel diz: olha, somos todos irmãos. É um lar coletivo. E lar é o lugar onde se encontra a família. A nossa família amada, querida, mais próxima. Né? A outra coisa que nós acreditamos é que a fraternidade deve ser o sentimento mais legítimo de união entre as pessoas. Eu não posso esquecer de exercer essa irmandade em nenhum momento, essa fraternidade. Fraternidade é o mesmo que irmandade. Não existe fé sem obras e nem espírita não praticante.
Então, quando você fala do espírita, significa que é uma pessoa que tem uma visão de mundo, que parte de uma premissa espiritual, de evolução, de crescimento e de amor ao próximo. É aquela coisa que Jesus falou: olha, eu não vim destruir a lei. Mas vamos ressaltar que o principal é que vocês se amem. E que se amem como eu amo vocês. Então não é essa coisa de eu amo e por isso você não pode fazer isso. Eu amo e por isso você pode fazer aquilo. Eu amo e por isso eu vou te dar um videogame que vai te ensinar a pôr para fora uma violência. É outra coisa. Né? Então, quando nós falamos de fraternidade, é esse querer bem. Quando nós falamos de espírita não praticante, isso não existe, não é espírita. Porque ele age a partir de como ele vê o mundo. E ele vê o mundo a partir dessa premissa. Este é o nosso lar coletivo. Então, quando eu viajo, muitas vezes as pessoas perguntam: a sua família não reclama que você viaja tanto, está sempre para lá, para cá? Eu digo: mas é que eu estou sempre com a minha família. Né? E aí, se eu não venho nessa família de hoje, como é que ficaria? Né, meu irmão? Não vou comemorar meu aniversário com vocês? Não dá, né? Quer dizer, então eu estou sempre em família. Você precisa saber qual família que vai ficar chateada. Mas, na verdade, quando nós compartilhamos um ideal, nós estamos em paz para fazer o que temos que fazer. Então, o espírita, ele trabalha em benefício do outro. Não tem como isso não beneficiá-lo também. Mas ele se trabalha no sentido de desenvolver empatia, o que o outro sente, o que o outro precisa e o que eu posso fazer por esse outro. Essa é a base do Espiritismo. É a fé com obras. Não adianta ficar no topo do Himalaia isolado. Nós precisamos de contato, nós precisamos dessa proximidade do aprendizado, da troca. Lembra que Kardec fala do contato social? É nesse contato social que o espírita acredita que possa haver a transformação, a melhoria de todos nós. Não pratica proselitismo religioso. Ninguém tenta converter ninguém. As pessoas são apenas convidadas. E se gradativamente elas forem se transformando, se quiserem participar, o que acontece quando chega na casa espírita? A pessoa às vezes vem para tomar um passe, para ouvir uma palestra, depois ela vai estudar, vai aprender um pouco. Né? Então, a pessoa vai virar espírita se ela achar que entende. Então tem muito católico que frequenta centro espírita. Tem muito judeu que frequenta a sinagoga e faz tratamento no centro espírita. Porque não é uma obrigação, é um convite. Venha e esteja conosco. Diferença entre o frequentador, o assistido e o espírita. Então tem a pessoa que frequenta, que vem sempre, que participa. Tem outras que vêm para pegar uma cesta básica ou vêm num momento de muita necessidade. Essa é uma questão que eu bato sempre, a questão do termo assistido. É muito chato o termo assistido. Dá uma sensação de que nós somos mais que o outro. Olha, ele é assistido lá do centro. Não, ele é o nosso irmão que está chegando, qualquer que seja o seu motivo. Então o Espírita fala de fraternidade, e aqui eu quero levar uma outra questão. Fala de fraternidade, mas nós precisamos nos chamar de irmãos. Não tem essa de assistido, é irmão. Por isso que a gente está sempre em família. Não tem essa de frequentador, só frequentador. Ele é irmão também. E o espírita é irmão também. E eu sempre conto essa experiência, essa coisa que eu admiro, bonita, dos nossos irmãos do norte do país, que se chamam de mano. Mas não é aquele mano brother. E aí, beleza? Valeu, brother.
Não é esse. É mano de irmão. Um maninho. Isso é tão bonito, porque você chega numa cidade e você não conhece ninguém. Você não trocou uma palavra com as pessoas, mas quando você chega e fala, ô mano, que bom que você veio. Oi irmão, que bom que você está aqui. Então a gente vai andando por aí, vai aprendendo e se sensibilizando. Então essa coisa do assistido tem que acabar com isso. É o irmão que está fazendo tratamento espiritual. É o irmão que está fazendo uma outra coisa. Mas ele não veio, não é só buscar assistência, porque isso é discriminatório. E aí o próprio espírita trabalhador daquela casa, quando ele precisa fazer tratamento, ele vai em outra. Porque se ele for apontar, vai lá, Salete, está fazendo tratamento, está vendo? Porque aqui se fizer vai dizer o quê? Nossa, você está precisando de tratamento? Né? Trabalhadora. Você é espírita, não precisa de tratamento. Então nós precisamos ter tomar o remédio que nós oferecemos, com toda a humildade possível. E não é humilde porque eu sou bonzinho, é humilde porque eu sei que aquilo lá funciona e que eu preciso daquele tratamento. Então, essa é uma questão. O espírito estuda e trabalha na transformação interior e na obra social. É sempre o tempo todo nisso. Eu quero ser melhor amanhã do que eu sou hoje. Amanhã eu quero amanhecer melhor. Amanhã eu quero aproveitar a oportunidade da minha reencarnação para ser melhor do que hoje. Eu não vou ser perfeita, mas eu posso ser melhor. Eu não vou ser ótima, mas eu posso ser melhor. Então, essa é a questão, né, de Jesus, né? Se a gente pegar o Velho Testamento, nós vamos Deus sendo chamado de Senhor dos exércitos, de um Deus que pune, visões que foram interpretadas dessa forma. Né? Então Jesus, quando vem, ele muda tudo. Ele diz assim, olha, é Pai, esse é Pai. Nós temos que nos relacionar com o Criador como Pai e Filho. E isso muda tudo. Porque se eu peço alguma coisa para um Deus que eu tenho medo, será que eu estou pronta para receber, para pedir, para ser sincera, para ser clara? Para estabelecer uma relação de fato? E Jesus diz assim, olha, é nosso Pai, Pai nosso, que estás no céu. Ah, pois é, está no céu, não está aqui. Então a pergunta é, onde é o céu? O céu é onde Deus está. Se nós estivermos, Ele está aqui. Tudo aquilo que é de Deus está neste momento aqui. Então o céu é onde Deus está. Pai nosso que estás no céu, que está entre nós. Então nós vemos aí que Jesus traz a religião, embora Ele não tenha criado religião nenhuma. Jesus não criou nada, Ele foi judeu até o dia que Ele morreu, Ele foi crucificado. Ele nunca falou, eu vim para criar uma nova religião. Muitas falas de Jesus, Ele tira do Velho Testamento. Por exemplo, amar ao próximo como a si mesmo, está lá no Velho Testamento. Então Ele pegou tudo aquilo e falou, olha, eu não vim destruir os 10 mandamentos não, viu? Continua valendo. Mas se você amar, você não vai fazer nada daquilo. Então Ele traz a religião como um sistema educativo. O que é um sistema educativo, como nós já vimos hoje? Educativo é que tira de dentro da pessoa aquilo que está pronto, aquilo que Deus criou. Então, o que Deus podia fazer por nós está feito. Ele não vai fazer retrabalho. O que Ele deu é a chance, criou dentro desse seu entendimento, o homem fazendo um trabalho de crescimento contínuo. Introduz então o conceito de amor e a relação pai-filho. Você não vê a relação de amor no Velho Testamento propriamente. Tem muita punição. Ele fala, não, olha, é uma relação de amor, Deus é amor. É preciso o amor. Ele reforça isso o tempo todo. E Ele é a segunda revelação, de acordo com os Espíritas. Jesus é... Então, quando fala Jesus é a segunda revelação, Ele já trouxe a religião, o entendimento da relação com o Criador, a partir de um sistema educativo, de um processo de educação.